Olá a todos que acompanham o canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou o Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com um novo episódio do programa Super Dicas, voltado aí para aqueles que vão participar do concurso da Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro. Como você já sabe, eu estou entrevistando aí professores de todas as disciplinas que vão cair na prova do concurso para policial penal, para que eles possam aí orientar os estudos dos candidatos, né? Dar aquelas dicas especiais para que vocês arrebentem nessa prova. E este é o segundo episódio da série. E hoje eu vou falar sobre disciplina, nós vamos falar sobre disciplina de língua portuguesa, né? Que é a matéria com o maior número de questões na prova. São 25 perguntas, cada uma valendo 1,25 ponto. Então, para fazer uma análise do conteúdo programático, traçar o raio-x do perfil da banca organizadora e apontar os assuntos com mais chances de cair na prova, eu trago aqui ao Super Dicas a professora Fernanda Santos. Professora, muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar aqui dessa gravação, da gente poder aqui falar um pouquinho sobre o concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro, né? E, sobretudo, aqui, dar essas dicas especiais em torno da disciplina de língua portuguesa. Obrigado, professora. Muito obrigada, Luiz, pelo convite. A equipe Degrau Cultural é uma imensa alegria, é um grande prazer, mais uma vez, estar aqui no canal, além de compor as turmas deste curso que faz muita diferença para todos os candidatos. E, é claro, contem comigo, professora Fernanda Santos, com todos vocês, nesta grande jornada. Vamos rumo à Polícia Penal. Com certeza, a gente conta com você, professor, e vamos aí fazer com que a gente consiga aprovar todo mundo aí que estiver estudando com a gente aqui na Degrau, não é isso, professora? Mas antes de eu começar aqui meu bate-papo com a professora, eu quero deixar aqui dois recados. O primeiro é que a Degrau Cultural está aí com turmas abertas para você que quer estudar, né, para esse concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro. Para obter todas as informações, ligue agora mesmo para 21 39 70 10 15. E o meu segundo recado é aquele de sempre. Eu peço aí para que você que nos assiste, faça a sua inscrição aqui no canal da Degrau Cultural no YouTube, caso ainda não seja inscrito. Aproveite e também deixe o seu like nesse vídeo, isso aqui é muito importante para a gente, porque isso vai ajudar a fazer com que esse conteúdo chegue aí a mais pessoas interessadas em participar desse concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro. Então vamos lá, já dei meus recados, vamos agora iniciar esse nosso bate-papo com a professora Fernanda Santos. Temos muito o que falar aí sobre língua portuguesa para esse concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro, né, professora? E como eu disse, né, exatamente no início do bate-papo, né, língua portuguesa é a disciplina com o maior número de questões da prova, né? Dos 100 pontos possíveis que os candidatos poderão alcançar, português representa aí 31,25% desse total de 100%, né? Não há dúvidas, né, de que a disciplina é mais importante da prova, né, que os candidatos, na hora de definir o seu cronograma de estudos, precisam dedicar um tempo maior à matéria, né, professora? Não se pode, é lógico, todas as matérias são importantes, não se pode negligenciar nenhuma, mas língua portuguesa, efetivamente, nesse concurso, é o carro-chefe e precisa de ter mais tempo durante a preparação, né? Exatamente, Luiz. A nossa orientação, eu como professora de língua portuguesa, e é claro, nesta jornada, muito tempo preparando os candidatos, nós observamos que cada banca traz a sua particularidade. A cobrança, como você bem mencionou, ela é bem forte em língua portuguesa. São 25 questões, dada a relevância que a nossa língua apresenta. E a gente sabe que a língua portuguesa ela não se estende apenas ao conteúdo de língua portuguesa, é a base que vai auxiliar todos vocês a interpretar melhor, a compreender melhor os enunciados. Portanto, entenda esse estudo como a base para a importância que a nossa língua tem, além de agregar em outras matérias. Isso é fundamental para esta preparação de excelência que nós precisamos ter. Certamente, professora. Bem lembrado, né? Porque em português é importante não somente na própria disciplina, né? Mas ela ajuda você a responder outro. Se você não conseguir interpretar o que está aí numa questão de informática, não adianta nada, né? Você vai acabar não acertando a questão. Isso é importante, só ter dito isso. Não negligenciar todas as matérias, mas quando há um quantitativo grande, com peso maior, a gente sabe que a importância que a banca traz ao elaborar a sua prova. Por isso é fundamental que o aluno ele tenha um ótimo domínio em relação ao tempo de preparação dedicado a cada uma das matérias, mantenha estratégia,
aquele estudo constante e técnico para cada uma das disciplinas aqui. Sem dúvida. Professora, e qual é a análise que você faz aí do programa de língua portuguesa? É mais do mesmo aí do que se cobra nos concursos para a área de segurança pública, em especial para a Polícia Penal, ou não? É um concurso que trouxe aí novidades? Em relação ao conteúdo programático, é uma tendência que o português tem um conteúdo extenso. Tradicionalmente, na área de segurança pública, o conteúdo veio dentro daquilo que nós realmente lidamos com o português. O aluno ele sabe que ele não pode enxergar o português de maneira isolada. Ele precisa entender que ele vai passar por uma ordem lógica por todos os assuntos, porque um assunto puxa o outro. Não adianta chegar em análise sintática sem ter uma boa base, por exemplo, de morfologia. Quando o aluno chega com uma dúvida em relação à estrutura sintática do período simples ou composto, na verdade, ele precisa voltar. Essa consciência, essa orientação, nós sempre trazemos ao longo das aulas, e a Degrau está sempre com os alunos, neste passo a passo, para melhor conduzir e enxergar cada matéria. O português é a lógica, é a sequência, é a cadência. Por isso, o programa está aí alinhado, ajustado com o conteúdo programático total de língua portuguesa e com a área de segurança pública. Perfeito. Professor, eu estava analisando o programa e me chamou a atenção ali a inclusão de redação oficial. Chega a ser uma novidade ou meio que isso já é um padrão mesmo, já era esperado? Tem sido uma tendência na segurança pública, não só na segurança pública, como nos concursos em outras áreas. Correios, por exemplo, que a mesma banca também cobrou, né? Isso, agregar disciplinas, porque eles querem justamente que o aluno o futuro servidor público, tenha uma bagagem ampla em relação aos assuntos que vão, de verdade, auxiliar todos eles para realizar o seu trabalho. Então, o que nós observamos neste processo é que, apesar de ser uma novidade, é uma tendência do mundo dos concursos cada vez mais colocar novas disciplinas que vão ser vinculadas à área de atuação, o que é bem importante, porque o aluno ele precisa enxergar que ele vai fazer uma prova, mas ele vai entrar em exercício. O que ele precisa realmente, como teoria e prática, porque a teoria está aqui na prova, e na prática, como se comportar, como se comunicar. A vida é comunicação. E a redação oficial não vai ser redigida por vocês, mas é a forma como a administração pública vai se comunicar. Por isso, o aluno precisa ter essa base, essa clareza, essa objetividade, respeitar os princípios do artigo 37, que estão lá claros, que dão base para a redação oficial. Deixa eu fazer aqui uma correção, que eu falei que está caindo redação oficial igual ao concurso dos Correios, de fato, isso é verdade, mas eu disse que era a mesma banca, não é a mesma banca, desculpa. O concurso dos Correios é o IBFC e o concurso da CEAP, da Polícia Penal, é a COSEAC UF, só para deixar isso bem claro, que eu falei que era a mesma banca, eu estou me corrigindo aqui já desde o momento, desde agora, tá, gente? São tantas emoções. São tantos graças concursos. A Deus, muitos concursos, muitas oportunidades. É a hora, é a hora. E é engraçado exatamente isso, né? Porque assim, tá caindo redação oficial para os Correios, que é um cargo de nível médio, mas também tá caindo redação oficial para o concurso da Polícia Penal, que é um cargo de nível superior, né? Isso me chamou a atenção também, né? O fato parece que a administração pública, né, de um modo geral, está precisando que os candidatos já tenham conhecimento sobre isso, né? E uma coisa que você já falou, professor, eu quero também aqui ressaltar, chamar a atenção, é que é o seguinte, não tem redação na prova do concurso da Polícia Penal, gente, tá? O que vai acontecer é um tópico dentro da disciplina de língua portuguesa, chamado redação oficial, tá? Que nada mais, nada menos é do que o manual, né? Os candidatos precisam conhecer o manual de redação da Presidência da República. Correto, professora? Não é isso? Correto. Esse manual é um manual extenso ou não? É complicado de se ler? Ou é tranquilo, né? Tem que ler o manual inteiro ou não? Dá só para estudar determinadas partes? Fala um pouquinho sobre isso, professora.
Então, como nós vimos, está claro no edital, o aluno ele precisa ter esse hábito de ler o edital, é o primeiro passo para que você realmente saiba o que vai enfrentar. Não é, vou me inscrever, o que eu vou estudar, de que maneira. O Manual da Presidência da República está lá claro, expresso no edital, e ele vai dar a base, o fundamento da redação oficial. O aluno não vai escrever, muitos alunos ficam em pânico, é aquele pavor, aquele trauma, a folha do papel, o papel em branco, né? Rola aquele clima, olho para a folha me olha e não sai nada. Não é esse trauma não, galera. Já acalmem os corações, porque quando realmente esta disciplina aparece em concursos públicos, a administração, quem elabora a prova, a COSEAC, nesse momento, quer que você entenda como organiza a comunicação entre os órgãos. Nós nos comunicamos aqui, é uma forma de comunicação. Posso pegar o telefone, mandar uma mensagem no WhatsApp, mas isso não acontece na administração pública, não é? Até por meio dos particulares. Então, o aluno ele vai perceber que o material, que o fundamento, que é o Manual da Redação da Presidência da República, é extenso, sim. São muitos detalhes, mas não é um bicho de 7 cabeças. Então, vou salientar agora quais são os pontos fundamentais, isso é estatística, por meio das questões. O que o aluno precisa dominar? Você vai falar especificamente do manual de redação, né? Os pontos principais. De redação da Presidência da República. O que normalmente as bancas, e é claro, a COSEAC, ela não foge desse padrão, trazem em relação às suas questões. Primeiro, o aluno tem que entender a finalidade dessa comunicação oficial, não é? Que é informar com clareza e com objetividade. Saber que os princípios que norteiam a redação oficial estão no artigo 37 da Constituição Federal. Tudo bem? Saber também quais são os atributos da redação oficial. Trabalhar os fechos, que é a forma como termina aquele documento oficial, combinado? E eu saliento aqui as regras de formatação. Cada um dos documentos oficiais vai apresentar a determinada regra. Então, o ofício, o memorando, a ata e agora e-mail. Nós estamos na era tecnológica, não tem como correr. O e-mail também apresenta uma estruturação, combinado? E é um conteúdo que se vincula com língua portuguesa, porque as bancas também trazem ali nos atributos como ter construções concisas, objetivas. Então, vamos lá. Finalidade dessa comunicação, tá? Os princípios, os atributos da redação oficial, as regras em relação à estrutura para cada um dos tipos, tudo bem? Os fechos e o e-mail, que eu digo aqui que é a cereja do bolo, afinal de contas, nesta era aí, né, inteligência artificial, aulas online, a questão está sendo levantada dessas provas, concursos unificados, ou seja, tudo, mais uma vez, nos conduz para a era digital. Por isso é importante olhar a estruturação do e-mail. Combinado? Perfeito. Professora, acredita que são 25 questões da prova. Você acredita que... Quantas questões de redação oficial? Que umas 2, 3? Então, temos uma estatística bem grande em relação ao volume de questões. Eu acredito que 2 ou 3 questões no máximo aí. Perfeito. Mas até eu acredito sim que vai aparecer. Seria até um certo deslize, vamos dizer assim, da banca, se não colocasse algum ponto relacionado à redação oficial. Isso já aconteceu, não é? A gente trabalha em concurso há mais de uma... Vou nem falar há mais de uma década aí, caminhando para a segunda década. Eu já estou há 2 décadas e pouco. Vamos deixar essa parte um pouquinho aqui. A gente sabe que existem orientações, mas também enfrentamos o mundo real. Houve uma prova em que colocaram um conteúdo bem extenso de direito administrativo e, na verdade, não foi cobrada nenhuma questão. Então, a gente precisa falar, sim,
É possível que eu não encontre nenhuma questão? Sim, é possível. Isso já aconteceu? Sim. Mas se a gente pensar aqui na tendência, é justamente as bancas, ao colocarem uma matéria, ainda mais porque não houve essa cobrança na prova passada. Então, seria lógico e coerente que realmente aparecesse aí pelo menos uma, duas, vamos botar aí 3, acredito que uma ou 2 questões devam aparecer sim na prova. Perfeito. Professora, a prova está agendada para o dia 23 de fevereiro, correto? Temos aí um bom tempo até a aplicação da prova. Qual é a melhor maneira de estudar a disciplina de língua portuguesa, principalmente para quem está começando a preparação agora ou para quem iniciou essa preparação há poucos dias? E até fazendo um complemento aqui dessa pergunta, porque a senhora disse a importância de estudar a língua portuguesa numa ordem, né? Porque os assuntos vão se encadeando. Essa ordem que está no edital, ela está boa para ser estudada ou não? Não, não está na ordem que a gente deve entender, vamos dizer assim, essa lógica que a língua nos apresenta. E, normalmente, as bancas não tendem a colocar na ordem. Por isso, é necessário que a gente tenha aqui essa estratégia que entenda como funciona o processo de aprendizagem e se conecte com cursos sérios que já fazem isso há muito tempo, que têm aí uma trajetória de sucesso, de preparação, de nomeações. E nosso papel é justamente esse. Para qual seria a melhor ordem para estudar? Então, para a língua portuguesa, a gente tem a parte da fonologia, que envolve a ortografia, acentuação gráfica, a questão do emprego das letras, emprego do hífen, essa parte, vamos dizer assim, inicial da nossa língua. Depois nós vamos para a morfologia, que é o campo das palavras. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. Por quê? Aqui eu tenho o estudo da palavra, palavra a palavra, e como são formadas, tópico clássico para a COSEAC, processo de formação de palavras. Passando desse nível da palavra, da morfologia, nós vamos combinar, fazer frases, orações, períodos, vamos concatenar cada uma das palavras. Aí vem a estrutura sintática, que é a parte robusta da nossa língua, crase, concordância nominal, concordância verbal, regência, período simples, período composto. Vamos passar agora para a semântica e análise textual. Tudo bem? Depois para a reescrita, que é justamente manipular ou a palavra ou o trecho e trazer uma nova proposta, porque nós fazemos isso na língua. Esse processo da fala, a gente conserta. Você consertou e não, olha só, não foi na mesma banca, não. Isso é natural do processo linguístico. Mas na escrita, que é algo mais cuidadoso, a gente não pode ter esse feedback da forma, vou aqui consertar, o que é diferente da fala. Então, quando as bancas têm cobrado muitas questões de reescrita, eu posso falar a mesma coisa escolhendo estruturas diferentes. É o que a gente já faz. Então, a parte de redação oficial fica para o final. Essa parte da redação oficial, eu recomendo que ela fique depois, porque ela precisa da base da língua portuguesa. Quando a gente estuda texto, finalidade do texto, a redação oficial, ela apresenta uma finalidade, clareza, concisão, a linguagem, que não é a linguagem técnica, mas é aquela que respeita os preceitos da norma culta. Como é que eu vou falar de redação oficial se eu não sei, por exemplo, colocar um acento grave indicativo de crase? A banca pode trazer uma questão com um trecho escrito de maneira equivocada e perguntar aí aqui qual é o nome, qual é o princípio, como ficaria melhor aquela redação. Por isso, eu recomendo que se estude depois redação oficial. Perfeito. E quais outras formas ali, estratégias de estudo o candidato tem que adotar aí, principalmente para quem está começando agora, né, que está estudando há pouco tempo, o que mais que ele pode fazer para ter um bom desempenho até estar pronto
bem pronto até o dia 23 de fevereiro para fazer a prova? E em que momento que entra também a resolução de questões? Exatamente. Primeiro passo é a organização do cronograma de estudos. Ele tem várias matérias, tem que trazer o peso maior para a língua portuguesa e coordenar as suas atividades, o trabalho, com a família, etc. Segundo passo, teoria. O aluno ele fica ansioso, não, vou fazer logo questão, mas ele tem que ter a base, entender os conceitos. Então ele vai para a teoria. E aqui entra um ponto fundamental, Luiz, a construção do seu caderninho. Eu chamo de caderninho da nomeação. Anote aí no seu caderninho da nomeação. Eu vou pegar o material do colega, o PDF, que vai ajudar, mas você tem que ter a sua organização, o seu esquema de estudos, ou mapa mental, ou fazer esquemas. Precisa registrar aquilo que você entendeu. Aí você vai para o passo 3, questões de treinamento, que vão fixar aquele conteúdo programático. Número 4, sigamos para as questões de concursos públicos, não é? Aula a aula, tópico a tópico, você vai resolver muitas questões colocando metas. É importante que o aluno coloque metas que sejam aí realistas com cada uma das realidades. E aí nós vamos para a revisão. É natural nós esquecermos, faz parte do nosso processo aqui, neurociência, nosso cérebro, não é diferente para ninguém. Por isso, a gente precisa fazer sempre as revisões constantes. Partimos agora para os simulados. Então, primeiro passo, cronograma, organização dos estudos, a teoria, com a confecção do seu caderninho da nomeação. Aí seguimos para as questões de treinamento, que são mais fáceis, para que você fixe os conteúdos. Resolução de questões de concursos públicos. A COSEAC traz um repertório muito bacana, o que é um ponto muito positivo para os alunos. Revisões e simulados. Vamos colocar aí 6 passos fundamentais para fechar. E, é claro, no final, os aulões, não é, Luiz? Sim, fundamental. Quando chegar a próxima prova, dá aquele refresh. Aí os aulões, a Degrau sempre trabalha com os aulões. E os simulados também, né? Nossos simulados são muito fortes, são muito interessantes. Isso, simulados. Todo mundo diz que nossos simulados são mais difíceis que a própria prova. Treino é treino, jogo é jogo. Exatamente. Mas, professora, a senhora falou da questão da importância de fazer questões de provas anteriores, né? Agora, tem que focar somente na COSEAC, né? Que é a banca do concurso, né? Tem a COSEAC tem um acervo grande de questões de língua portuguesa, né? Tem. Não tem necessidade de partir para outras bancas. Quando a gente não tem esse repertório tão bacana, a gente recomenda que o aluno ele procure uma banca que se aproxime o máximo da banca do concurso, nesse momento, a COSEAC. Nesse caso, Luiz, como a gente tem um excelente repertório de questões, aí você vai para a COSEAC. Esgotei, maravilha! Procure outras bancas, porque nunca é demais fazer questões, treinar. Sem dúvida. E, professora, qual é a análise que a senhora faz aí da prova de língua portuguesa da COSEAC? É uma prova de um nível fácil, mediano, difícil? Não é uma FGV, né? Que arrebenta com tudo. Eu avalio nível mediano a difícil. Nível mediano a difícil. E a gente sabe que as provas têm vindo com um nível assim, elevado, justamente para separar quem realmente fez aquela preparação de verdade. Trazem muitas questões em português que são conectadas a mais de um assunto. Eu preciso entender vários assuntos para resolver uma questão de língua portuguesa. Isso é clássico para as bancas, e a COSEAC também traz esse raciocínio, sim. E a COSEAC, ela é uma banca que equilibra bem aquela parte de gramática, de interpretação, compreensão de texto e gramática, ou ela costuma pender para um desses lados? Então, tradicionalmente, a parte de gramática é mais relevante para a COSEAC. A tradição dela colocar mais questões sobre gramática, sim.
Então, assim, numa prova de 25 questões, como é o caso da prova da Polícia Penal, você está imaginando o quê? 15 de gramática e 10 de interpretação, ou até mais do que isso para Eu gramática? acho que estatisticamente, se a gente pensar numa porcentagem aqui, 75% das Gramática. questões de gramática aqui. 70% a Entendi. 75% para gramática, sim. Foi a tendência que ela tem adotado, a gente sempre faz análise, eu sempre faço as análises de trilha do aprendizado, eu vou mapeando as provas anteriores, cada tópico, trazendo os enunciados, traduzindo os enunciados, eu chamo de mapeamento. A gente precisa aí, cada banca traz a sua forma de cobrança no enunciado. Às vezes o aluno sabe, mas ele não entende aquela nomenclatura, o que faz com que ele erre a questão, não é? Então, fazer esse mapeamento, anotar aí os enunciados, por exemplo, a estrutura do texto. A banca COSEAC traz no seu enunciado a estrutura do texto, que é a tipologia textual predominante. O que a gente mais vê em questões de outras bancas qual é a tipologia textual predominante? E ela já traz estruturação do texto. Aí o aluno já sabe. Estruturação do texto, a COSEAC quer o quê? O texto é narrativo, é descritivo, é dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo. Aí? Perfeito. E, professora, a senhora já falou que a prova deve ter um nível de médio para alto, né, de dificuldade, né? Mas, assim, é uma prova cansativa? Os textos são longos, enunciados grandes ou não? Ou é uma banca que se apresenta de forma até objetiva, né? É uma banca que usa, por exemplo, imagens, charges, quadrinhos, tem pegadinha? Fala um pouquinho sobre essa parte um pouco mais, digamos assim, visual e estrutural da prova. Os textos são médios a longos. Normalmente ela coloca ou 2 ou 3 textos na prova, tá? A questão das charges, das tirinhas, aparece ocasionalmente, não é assim, a frequência com que ela elabora essas provas aí, mas sim, já houve provas com charges, com tirinhas, porque a gente sabe que o teor aí da charge, da tirinha, é analisar o grau crítico que o aluno consegue observar, não é? Então, ela traz sim. Em relação aos seus enunciados, são enunciados médios também, tá? Enunciados médios, mas eu creio que o aluno ele não tenha muita dificuldade, porque normalmente ela não traz pegadinha no seu enunciado. É claro que a gente precisa ficar muito atento a decifrar esse enunciado, é importantíssimo, e olhar as alternativas. Mas ela traz o enunciado médio e o aluno, quando realiza esse treino, ele já enxerga qual é o raciocínio que ele precisa para acertar e marcar aí o X na alternativa correta. E esses textos são textos mais literários, que de certa forma dão mais trabalho, né, de entendimento, ou são textos mais, digamos, jornalísticos, textos mais atuais? Ela traz uma diversidade de gêneros textuais, mas tende a colocar o gênero jornalístico. Então, eu observei crônica, reportagem, notícia, artigo de opinião, editorial, tá? São gêneros que ela colocou com frequência nas provas anteriores. Show de bola. Professora, em termos dessa parte da parte textual, de interpretação e compreensão, o que a banca tende a cobrar mais? Então, vamos lá. Ela traz, número 1, significação contextual de palavras e expressões. Aí ela vai trazer também essa estruturação, número 2, estruturação do texto, que é identificar a tipologia textual predominante. Traz também características, né, dos gêneros textuais, dessas tipologias textuais, as relações entre as partes do texto, focando em mecanismos de coesão textual e o emprego da linguagem. São os pontos mais importantes para a COSEAC. Muito bom. E na parte gramatical, que com certeza é o carro-chefe da prova, como você disse, né?
quais são aqueles tópicos assim que o candidato precisa dar atenção especial porque a tendência de cair na prova da Polícia Penal é grande? Separa aí, agora eu falo assim, separa aí o seu caderninho da nomeação e anote com tem muito muita coisa por aí. Aqui na Degrau Cultural. Ó, número 1, acentuação gráfica. 2, identificação das classes gramaticais, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio. 3, reconhecimento dos modos e tempos verbais. 4, classificação morfológica da palavra que não cai em prova, não, despenca, de tanto que cai. Ela trabalha com conjunção integrante, pronome relativo. Aí, quando ela traz pronome relativo, normalmente, ela coloca a função sintática que o pronome relativo desempenha. É sujeito, é objeto direto, é objeto indireto, etc. Formação de palavras, já perdi até o número. Formação de palavras, aí, se é derivação, se é composição, colocação pronominal, funções sintáticas, voz verbal, concordância verbal, transitividade verbal, crase, semântica das conjunções, preposições, prefixos e sufixos, figuras de linguagem e reescrita. Então, pode anotar, porque vai aparecer, vai chover comentário aqui, galera. Degrau Cultural. E aquilo que a senhora falou, é uma banca que, às vezes, para responder uma determinada questão, precisa ter conhecimento de 2 ou 3 assuntos, né, para poder resolver, o que torna a questão realmente mais difícil, né, mais bem elaborada. Professora Fernanda, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, eu queria que você deixasse as suas últimas dicas, as suas orientações, não só para que os candidatos tenham um excelente desempenho, né, na disciplina de língua portuguesa, mas no concurso como um todo. Então, vamos lá, galera. Primeiro, constância nos estudos, né? A gente tem que ter essa rotina, realmente essa preparação, esse compromisso que você assume, porque agora eu sou concurseiro, agora eu sou concurseira, e aí assumir o compromisso, vou planejar, vou fazer o cronograma, a autoavaliação é fundamental, saber o que eu estou mandando bem pra caramba, o que eu preciso aí modificar nesta rota, trazer metas, essas metas que sejam realistas, treino, importantíssimo, se conectar com pessoas que tenham aí a mesma vibração que você. Você está estudando, a galera tem que estar na mesma intensidade, não é? Grupos de estudos, aí começa uma pessoa, mas não faz isso não, olha o perigo, não sei o quê. É o seu sonho. É determinar que isso aqui é o seu sonho. E o mais importante, acreditar no seu potencial. Vai dar bom, galera. Conte comigo, professora Fernanda Santos, aqui do Degrau Cultural e nosso time de excelência para estar com você mais uma vez nesta preparação. Vai dar bom, é sucesso. Sem dúvida, show de bola. Essa foi a professora Fernanda Santos, que trouxe aqui dicas valiosíssimas de língua portuguesa para você que vai participar desse concurso para a Polícia Penal do Rio de Janeiro. Professora, quero mais uma vez aqui agradecer a sua participação no programa Super Dicas. Já fica aqui o convite de você voltar em outra oportunidade aí para a gente falar sobre algum outro concurso. Muito obrigado, professora. Claro, será uma grande alegria, mais uma vez, um prazer. Muito obrigada, galera. Acompanhe as novidades aqui no canal Degrau Cultural, nossos cursos, né, Luiz? É isso aí, professora. Eu vou ficando por aqui, mas, no entanto, antes de ir embora, eu peço mais uma vez para que vocês se inscrevam aqui no canal da Degrau Cultural, deixem seu like nesse vídeo, mais do que isso, compartilhe o link dessa entrevista aí com seus amigos, com seus familiares que têm interesse aí em participar desse concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro. Pega aí o link, já manda aí pelo WhatsApp, pelo Telegram, qualquer outro aplicativo aí digital para que todos tenham acesso a esse vídeo. Lembro também que nos próximos dias nós vamos aqui poder conferir outros episódios do programa Super Dicas com professores das demais disciplinas que vão ser cobradas na prova do concurso da Polícia Penal, tá ok? Então fiquem atentos aqui ao canal da Degrau Cultural no YouTube. No mais, acompanhem também as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural, porque a gente está sempre aí trazendo informações do que está acontecendo de mais relevante no mundo dos concursos públicos.
Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau. Tchau, galera.